Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre os efeitos fisiológicos da analgesia e da anestesia peridural. É conhecido o fato de que o mecanismo de ação dos anestésicos locais é através do bloqueio dos canais de sódio. Os canais de sódio são importantes na despolarização da célula, qualquer que seja ela. Toda célula excitável tem em seu interior uma carga negativa muito maior do que no exterior, que tem uma carga positiva, que é carregada positivamente. Ao chegar ao potencial de ação, ocorre a despolarização, acontece através da abertura de canais de sódio e entrada de sódio para a célula, e no interior da célula ocorre a inversão da negatividade para a positividade eletrolítica. Essa positividade, essa carga positiva que se forma no interior da célula é chamada, então, de despolarização. Todo sinal nervoso, toda a informação, seja sensorial ou motora, que ocorre através da ação dos neurônios, se deve a essa despolarização, que é a progressiva abertura de canais de sódio de uma forma sucessiva e linear, que vai servindo de condução daquele potencial de ação. O anestésico local, quando é depositado sobre um nervo, ele provoca esse bloqueio do canal de sódio, impedindo, então, a despolarização ou a continuidade da despolarização através daquela membrana neuronal. Quando fazemos a anestesia peridural, assim como a raquianestesia, depositamos ali o anestésico local no neuroeixo. Na raquianestesia, dentro do líquor, no espaço subaracnoideu, funcionando abaixo, em geral, abaixo da segunda vértebra lombar, para evitar a punção da medula, que, como sabemos, termina a nível entre a primeira e a segunda vértebra lombares. Então, tentamos puncionar abaixo para que evite esse acidente de punção. Na anestesia peridural, pode ser utilizado qualquer segmento. O segmento lombar é utilizado com mais frequência, seguido da anestesia peridural torácica. A anestesia caudal vem a seguir e alguns autores ainda utilizam a região cervical para a realização de anestesia peridural também. É importante sempre tentar executar o procedimento anestésico em níveis segmentares próximo da região onde vai ser realizada a cirurgia ou da região que oferece a resposta nociceptiva que deseja se tratar. Então, quanto mais próximo do local de dor, melhor a execução da anestesia, porque você utiliza uma quantidade de anestésico menor, induzindo menos efeitos colaterais, menor chance de complicações e assim sucessivamente. Quando executamos a técnica, esperamos o chamado bloqueio diferencial. O bloqueio diferencial acontece porque fibras mais grossas são mais difíceis de serem anestesiadas. Quando você deposita ali o agente anestésico, ele se dispersa ao longo do canal peridural, do espaço peridural, fazendo com que essa dispersão crânio-caudal proporcione uma anestesia tão mais extensa quanto maior for o volume de agente anestésico utilizado. As regiões mais distais, ao ponto de punção, vão sofrer menos efeito anestésico, porque a quantidade de moléculas vai se reduzindo à medida que aquela dispersão se distancia do ponto central de punção. Tem mais agente anestésico próximo da punção e menos agente anestésico à medida que se distancia daquela região. Por isso, as fibras que são mais sensíveis ao agente anestésico, que são aquelas mais finas, são bloqueadas de maneira muito mais extensa e muito mais rapidamente. Por isso, também temos um bloqueio autonômico, que é muito mais rápido e mais extenso do que o bloqueio motor e o bloqueio sensitivo. Dizemos que o bloqueio autonômico alcança níveis 2 a 6 segmentos acima do bloqueio sensitivo, devido a essa diferença de sensibilidade, enquanto o bloqueio motor se localiza 2 segmentos mais ou menos abaixo do nível sensitivo máximo
o nível máximo sensitivo o nível máximo de bloqueio sensitivo. Então, por que isso acontece? As fibras B mielinizadas, pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo, elas são fibras muito finas e bloqueadas muito mais facilmente. Por isso, o bloqueio simpático é mais extenso. Bloqueamos, em geral, no segmento tóraco-lombar, ou no tórax, ou na região lombar, e aquela dispersão do anestésico normalmente bloqueia muito pouco do sistema nervoso parasimpático. Então, essa dispersão autonômica vai gerar um bloqueio simpático que vai ter as suas consequências, como vamos ver posteriormente. As fibras A delta são um pouco mais espessas que as fibras B, então é a região que vai ser bloqueada de maneira mais extensa do que as outras fibras A, mas de maneira menos extensa que as fibras autonômicas. Então, você tem um bloqueio ali de fibras A delta, que são responsáveis pela dor somática, a dor localizada, aguda da punção ou da incisão. Ela tem uma dispersão tão grande que vai ser maior que as fibras responsáveis, por exemplo, pela função motora, mas menos que as autonômicas, como disse anteriormente. E, na sequência, aquelas progressivamente mais grossas, as fibras A-gama, que são responsáveis pela propriocepção, demora mais um pouquinho ainda, a extensão um pouquinho menor. As fibras A-beta, que são responsáveis pela sensação do tato, demoram ainda mais um pouquinho que as anteriores e ainda menos extensas. E as fibras motoras, a alfa, que são as mais espessas de todas, vão sofrer um bloqueio ainda mais difícil, e só regiões com muita quantidade de anestésico, ou seja, mais próximas do local de punção, vão ser bloqueadas pela ação desse agente anestésico. Então, temos um bloqueio sensitivo, abaixo dele, 2 segmentos mais ou menos, a gente vai encontrar a resposta do bloqueio motor, e cerca de 2 a 6 segmentos acima, o bloqueio autonômico. Há uma alteração muito discreta, quase inaparente, no fluxo sanguíneo cerebral, devido à manutenção desse fluxo em níveis de pressão arterial entre 50 e 150 milímetros de mercúrio. Essa autorregulação permite que alterações de pressão arterial sejam compensadas de maneira fácil, mas indivíduos hipertensos, que são adaptados a níveis de pressão mais elevados, vão ter essa faixa de autorregulação desviada para a direita. Isso vai gerar, então, a necessidade de manutenção de níveis pressóricos um pouco mais elevados nos indivíduos hipertensos. Indivíduos que são submetidos à anestesia peridural, então, muito dificilmente vão ter alterado esse fluxo sanguíneo cerebral, a não ser que tenha uma pressão muito elevada ou muito reduzida durante o procedimento. Outra ação importante, efeito importante da anestesia peridural sobre o sistema nervoso central é a redução do consumo de anestésicos. Há uma diminuição da aferência, a nocicepção reduzida pelo bloqueio do neuroeixo, faz com que haja uma economia, uma diminuição do consumo dos anestésicos e analgésicos durante a anestesia. E se essa analgesia da peridural for mantida no pós-operatório, ainda a vantagem da diminuição de dor e de consumo de analgésicos no pós-operatório também. A nível cardiovascular, ocorre uma vasodilatação por diminuição da função autonômica, diminui a eferência do sistema nervoso simpático com vasodilatação, diminui a pós-carga, e essa diminuição da pós-carga pode até aumentar o débito cardíaco, o volume sistólico do paciente, mas se houver uma vasodilatação tão extrema que ocorra uma vasodilatação venosa importante, com diminuição do retorno venoso, isso pode diminuir o volume diastólico, diminuir o volume sistólico e ocorrer uma queda do débito cardíaco. Em geral, essa alteração de vasodilatação na região anestesiada é compensada pelo estímulo da suprarrenal,
que libera na circulação catecolaminas, principalmente adrenalina, produzindo vasoconstrição em território não bloqueado, não anestesiado, e compensando, na maioria das vezes, essa vasodilatação no território anestesiado. Mas em situações onde houver diminuição de volemia ou uma extensão muito grande do bloqueio, ou em pacientes que têm reserva fisiológica reduzida, essa hipotensão pode ser mais acentuada. Essa vasodilatação pode ser mais impactante na hemodinâmica do paciente e ocorrer realmente uma queda da pressão arterial. Nesse caso, se não houver perda sanguínea, perda de volume que necessite compensação de volume, a indicação primária é a utilização de vasoconstritor, que vai ser orientado, escolhido de acordo com a frequência cardíaca. Existem pacientes que, com a queda da pressão arterial devido à vasodilatação, ocorre aumento da frequência cardíaca. Nesse paciente, a utilização de vasoconstritor de ação direta ou agonista alfa-adrenérgico de ação direta vão produzir uma vasoconstrição importante que vai estimular o baroreceptor e vai melhorar a pressão arterial e reduzir a frequência cardíaca. Mas em pacientes que têm uma resposta mais intensa a nível de território venoso, produzindo o efeito do reflexo chamado Disol-Jarisch, a diminuição do retorno venoso importante muitas vezes causa a redução da tensão, da distensão e estiramento dos grandes vasos, e isso pode, em alguns indivíduos, produzir diminuição da frequência cardíaca por estímulo vagal. Nesse caso, se houver redução da frequência cardíaca, a associação com a atropina ou o uso de efedrina, que tem uma ação beta importante, pode ser mais indicado. E se não houver alteração importante da frequência cardíaca, fica a critério do provedor da anestesia a escolha do agente de acordo com a sua preferência e de acordo com o perfil do paciente. Em relação aos efeitos respiratórios, pouco se observa, não ocorre, em geral, alteração do volume corrente, mas em pacientes que têm uma ascensão muito grande do nível da anestesia, pode haver dificuldade respiratória, mas principalmente, mais frequentemente, ocorre uma diminuição da propriocepção e diminuição da aferência sobre a informação do deslocamento da parede do tórax. O paciente ele não percebe que está ventilando bem, sente desconforto, porque acha que não está respirando, mas muitas vezes a saturação está boa, a frequência ventilatória está boa. Então, é preciso ter o discernimento para diagnosticar o que realmente está acontecendo. E pode acontecer um bloqueio mais extenso também, o paciente diminuir a eferência e o tônus a eferência motora e o tônus da musculatura respiratória acessória, e o paciente ter uma queda da capacidade vital. Isso pode gerar diminuição do volume de reserva respiratória e aumentar a facilidade de dessaturação desse paciente. Indivíduos que possam ter como complicação a raquianestesia total por perfuração inadvertida, acidental e não reconhecida da dura mater e injeção de grande quantidade de anestésico, ou no paciente com anestesia subdural, pode haver depressão respiratória, níveis muito elevados que alcancem segmentos cervicais de C3 a C5, vão bloquear o nervo frênico e vai ter diminuição da resposta diafragmática, e a dificuldade respiratória vai indicar um suporte ventilatório nesse paciente. Então, proteger vias aéreas na dúvida e oferecer oxigênio, a ventilação adequada sempre que necessário. A termorregulação é uma outra questão que pode acontecer de maneira mais intensa em alguns pacientes, a alteração da termorregulação, uma vez que ocorre a vasodilatação periférica e um maior fluxo sanguíneo da circulação central para a circulação periférica, fazendo com que haja maior troca de calor com o ambiente. E assim, há uma queda possível da temperatura,
que ocorre tanto na anestesia geral quanto na anestesia do neuroeixo. Lembrando que a resposta hipotalâmica de vasoconstrição que ocorre quando há perda de temperatura vai acontecer só na região não anestesiada. Aquela região bloqueada não vai responder de maneira adequada, então vai continuar perdendo temperatura naquela região. É importante que, quando possível, toda a região não submetida à cirurgia em paciente com queda de temperatura seja aquecida adequadamente. A vasodilatação periférica, então, leva à diminuição da temperatura por aumento do fluxo sanguíneo para a região vasodilatada. Então, a temperatura central, que se encontra mais elevada aqui na periferia, quando o paciente é submetido à anestesia, com a vasodilatação periférica, esse calor central ele é diminuído pelo maior fluxo sanguíneo para a periferia e maior troca de temperatura com o ambiente. A queda de temperatura leva a alguns efeitos que podem ser bem preocupantes. No início, apenas o tremor do paciente, que faz com que ele, para realizar esse tremor, uma resposta hipotalâmica em resposta à queda da temperatura, o indivíduo muitas vezes aumenta em até 4 vezes o consumo de oxigênio por aumento do metabolismo e aumento da atividade muscular. Isso pode ser muito perigoso em pacientes com diminuição da reserva coronariana. Se essa temperatura continua a cair, esse paciente pode começar a apresentar taquicardia e, se cai mais ainda, a taquicardia pode ser substituída por uma bradicardia e até por outras arritmias que podem ser bastante complicadas em alguns pacientes. A complicação em relação à coagulação também às vezes acontece com a queda de temperatura. É conhecido que as plaquetas começam a funcionar de maneira inadequada, assim como alguns fatores de coagulação. Há um aumento de sangramento, aumento da chance de infecção no foco cirúrgico, então a temperatura deve ser mantida sempre na medida do necessário. Se a temperatura continua caindo, pode ter, devido à bradicardia importante ou outras arritmias, queda e diminuição da capacidade contrátil, pode haver uma queda importante do débito cardíaco, ocorrem alterações eletrolíticas, e é muito importante que em pacientes que não tenham indicação de hipotermia, que essa hipotermia seja evitada de maneira bastante agressiva e preventiva. Ocorrem alterações gastrointestinais com aumento do peristaltismo, relaxamento dos esfíncteres, aumento da produção de secreções gastrointestinais, fazendo com que no pós-operatório esse paciente retorne à sua alimentação, na maioria das vezes com um tempo bem mais curto, diminuindo às vezes o tempo de internação, perdão. Efeitos renais são pouco observados, a não ser que haja uma queda importante da pressão arterial. Também nos rins ocorre a autorregulação, pressões arteriais entre 50 e 150 milímetros de mercúrio. Ele consegue se ajustar, ocorre a vasodilatação da arteríola aferente, vasoconstrição da arteríola eferente em hipotensões mais importantes, que tentam manter a taxa de filtração glomerular. Bloqueios que acometam de maneira mais significativa fibras sacrais, principalmente entre S2 e S5, podem alterar o funcionamento do esfíncter da bexiga, fazendo com que esse paciente tenha uma dificuldade urinária. E isso piora bastante nos pacientes que apresentam, que recebem, em associação com anestésico local, alguma droga opioide. Efeitos endócrinos também são importantes. Ocorre diminuição da atividade adrenal, diminuição da produção de hormônios contrarregulatórios, ocorre queda da produção de catecolaminas, de cortisol, de vasopressina, ocorre queda da produção de glucagon e ocorre diminuição das reações inflamatórias que normalmente ocorrem no pós-operatório, principalmente até o 3º dia, com aumento da produção de interleucina,
fator de necrose tumoral e outros. A anestesia peridural consegue reduzir esse intrincado modelo metabólico e neuroendócrino de maneira bastante expressiva, principalmente quando é realizada a anestesia peridural torácica, que, além disso tudo, ainda melhora a performance miocárdica por diminuir a pré-carga e melhora o fluxo sanguíneo coronariano. A coagulação também tem uma resposta positiva em relação à utilização da peridural, diminuindo a incidência de fenômenos tromboembólicos num período que sabemos, no pós-operatório imediato, o período de maior risco nos pacientes que têm diminuição de reserva fisiológica, principalmente diminuição de reserva coronariana. Então, ocorre uma diminuição da hipercoagulabilidade pós-operatória, diminuindo a chance de tanto de fenômenos tromboembólicos, quanto também pela vasodilatação e diminuição da incidência de hipertensão arterial e comemorativos relacionados, ocorre também diminuição de sangramento. Então, diminui tanto o sangramento quanto fenômenos tromboembólicos na associação, principalmente com anestesia geral. Bom, terminamos aqui os efeitos fisiológicos trazidos pela anestesia e analgesia peridural. Espero que tenham gostado do conteúdo e muito obrigado pela companhia.